Muito bem, olá queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar no seu coração, na sua vida, sempre mais em todo o tempo. Vamos então ao nosso momento de oração na prática. Estamos vendo como orar diante de Deus e qual a importância do porquê que nós temos que orar em todo o tempo, como que funciona orar em todo o tempo com Deus e por que isso ativa na nossa vida as influências daquilo que realmente é a vontade de Deus, as essências de Deus em nós, retirando influências destrutivas. Como que funciona a oração na prática, nesses detalhes minuciosos, fragmentos pequenos de Deus atuando todo segundo da sua vida, ok? Pela bondade, pela misericórdia de Deus. Estamos em 1 Reis, então, meditando sobre oração, capítulo 8, e hoje vamos para o verso de número 47. O porquê é necessário e como orar na prática todos os dias. Me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador. Você reconhece a cruz de Cristo? Você reconhece aquilo que Jesus realmente fez por você? Aquilo que realmente Jesus trabalhou? E qual o significado do trabalho de Jesus para ele não ser em vão, né? Jesus morreu para que você estivesse bem diante de Deus, com Deus e com a vida, para que você se desse bem e tivesse força de Deus suficiente para ser vencedor em todo o caminho que Deus quisesse que você tivesse de passar. Você foi escolhido por Deus para ser vencedor e através disso você se colocar para valorizar o que Jesus fez na sua vida realmente, completamente diante dele, ok? Vamos então neste momento a nossa meditação de 1 Reis, capítulo 8, verso de número 47, diante do Senhor nosso Deus, que diz assim, ó: e na terra onde forem levados, cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Olha que interessante, e olha só o processo da diferença entre um momento que Salomão está falando anterior a esse, quando Salomão explica: tem ser humano que faz o que é errado e continua dizendo que está certo. Tem ser humano que continua, né, fazendo aquele muro de proteção, de dizer que não fez nada errado. E Deus olha e fala: não quero que você seja assim. Porque você pode fazer o que for na frente dos outros, para mim eu te vejo. Eu vejo você. Eu vejo você por dentro. Um raio-x claro. Deus olha para nós e não vê, né, a roupa que estamos, o cabelo que estamos. Não. Deus olha a nossa alma, nosso espírito como um raio-x. Transparente. Transparência completa, constante, contínua. Então o que acontece? Deus não faz isso comigo, né? O ser humano comum não tem ideia do que está dentro do outro, mas com Deus, mentir para Deus, tentar dizer para Deus que não errou, não. Todo dia é dia da gente chegar e falar: Deus, tenha misericórdia de nós. Que a gente não acerta tudo, não sabe tudo. Então não acerta tudo todo dia. Todo dia não acerta tudo. E aí todo dia precisa da misericórdia de Deus. Mas quando o ser humano realmente se convence de que ele não faz nada errado mesmo, aí o que precisa? Passar um processo
que ele vem entender que para Deus ele não vem com historinha, não. Para Deus ele não vem dizer que ele não fez certo, não. Ele vai chegar para Deus e vai contar a realidade dele. Por isso que a palavra diz: humilhai-vos perante Deus, Ele vos exaltará. E não é assim, questão de pôr em holofote, não. É Deus vai definir nossa vida e nos fazer prosperar no que Ele quer, nos planos dele. Né? Mas não é chegando para Deus e dizendo que está tudo certo, não. Não é querendo se enganar. Então aqui, Salomão disse: olha, quando eles forem levados pelos inimigos, queria o inimigo, continua querendo coisa inimiga, destrutiva para o seu caminho, para a sua vida, continua querendo coisa inimiga ao seu redor, continua dizendo que destruição não faz mal, não. Não faz mal, não. Ah, não faz, mas não faz mal. Então agora você quer destruição, vai morar na casa do inimigo, vai morar no ambiente do inimigo. Por isso que a palavra do Novo Testamento diz que muitas vezes alguns são entregues a Satanás. Você gosta do inimigo? Gosta de destruição? Gosta? Então vai morar lá na destruição. Deus manda levar do cativo na terra do inimigo, na terra do seu cativeiro, e te suplicarem lá. O ser humano não consegue se livrar, né, das influências destrutivas fora da área do inimigo. Ele não consegue se desarraigar do que Deus fala: tira, para de fazer assim. Não consegue largar, não consegue. Então agora Deus vai fazer o inimigo ser a própria moradia dele. Vai morar no cativeiro, quer abraçar, né, o Satanás? Então vai mesmo, dá um abraço gostoso. E aí a palavra diz: vai morar na terra do seu cativeiro até suplicar. E quando suplicarem lá, porque não deu, né, não teve tempo de suplicar antes que abraçasse bem o ambiente do cativeiro, então agora vai dar tempo, suplicar lá, dizendo: ah, nós pecamos, né? Então se o ser humano não consegue dizer pecamos quando tudo está indo bem, ele quer se envolver com influência destrutiva, ele quer se envolver com tudo que vai destruir, ele quer ser descuidoso, abandonando o verdadeiro cuidado, quer? Então agora não deu para confessar diante de Deus que errou, não conseguiu, vai conseguir na terra do inimigo. Vai conseguir quando o diabo estiver no ambiente. Aí vai conseguir confessar: nossa, errei, né? Então a primeira instância que Deus permite, o ser humano não consegue entender que errou, não tem problema não, Deus sabe trabalhar, Ele tem a segunda instância dele, a terceira, a quantas for precisar, necessário. E aí, lá na terra do inimigo, também é um lugar de oração. Também é um lugar de reconhecimento. Pecamos, então Salomão diz: quando estiverem lá na terra do inimigo, negócio do inimigo, então agora o estilo do inimigo vai ser completo ao seu redor. Total. Aí nós vamos ver como é que vai ser. Deus vai decidir. E aí pecamos, agora sim, eu tô percebendo que tá dando alguma coisa errada, né? O diabo, né, tá começando a ficar difícil aqui, não tô conseguindo, então pecamos e perversamente procedemos. Agora a gente descobriu, né? Cometemos iniquidade. Agora Deus, deu errado. Agora conseguimos confessar que a gente cometeu iniquidade. Peraí, só viu agora? Só deu para enxergar que é iniquidade agora? Quando Deus precisa plantar na terra do inimigo? Lembrando que há uma diferença entre Daniel, que foi levado cativo, ele era cheio da unção de Deus e Deus o levou na terra do inimigo para resplandecer como luz. E há a diferença daquele que Deus leva para a terra do inimigo porque ele gosta das coisas do inimigo e não se arrepende, não quer largar. Ele não quer largar. Ele não quer dizer para Deus: Senhor, eu errei. Não, ele não quer.
Ele gosta do inimigo. Então Deus diz, então agora eu vou te levar para morar com ele. Você vai morar com ele. Aí lá, Salomão diz lá, é hora de orar também. Eles vão te suplicar e aí eles vão perceber, né? Se a terra da liberdade não deu para perceber que a gente não está cuidando direito, a terra do cativeiro, o ambiente do inimigo, a área da liberdade destrutiva do Satanás, vai fazer a gente entender, pecamos. Perversamente. Procedemos e cometemos iniquidade, achamos iniquidade, né? Não estava vendo, não conseguia ver. De forma alguma. E aí, Deus diz, em oração para Salomão, conversando com Deus, diz, mas mesmo assim, Senhor, mesmo que o teu povo vai, ou aquele que o Senhor quer, o indivíduo que o Senhor está tratando, vai lá para a terra do inimigo, é lá que o gancho do teu anzol pega direitinho, que o Senhor não tem lugar que o Senhor não ache. Então lá o Senhor vai acentuar a memória e o espírito que já está cauterizado e não consegue identificar o que é erro e o que não é, quando morar bem no ambiente do Satanás, vai entender o que é pecamos e perversamente procedemos. E cometemos iniquidade, vai entender, vai conseguir ver. Vai despertar a memória e o espírito que está cauterizado vai sair essa cauterização. E aí o Senhor vai despertar. E se eles se despertarem, então, Senhor, de lá o Senhor ouve. De lá o Senhor, né? Também tem uma esperança. Então, até na terra do inimigo, Deus tem esperança com o indivíduo. Uma vez que o indivíduo dá chance para Deus de alguma coisa e que Deus possa ver a verdadeira intenção de amá-lo, porque tem gente que não tem intenção nenhuma de amar Deus. Não quer amar Deus, não quer mesmo, não quer cuidar trinamente, de jeito nunca, nenhum, nunca. Rola o abandono solto consigo mesmo, com Deus, com seu próximo, com seus vínculos, não existe cuidado. Então, quando Deus vê a intenção, né? Se Deus acha uma intenção verídica, até na terra do inimigo, Deus resgata de lá e ouve oração e ouve súplica quando caírem em si na conversão. Então tem conversão que é feita na terra da liberdade, tem conversão que é feita na terra do inimigo, tem que ir morar lá com o ambiente do Satanás. Lá o indivíduo vai despertar a memória. E aí, de lá, como nós estamos estudando em Deuteronômio 30, Deus traz os desterrados, né? Não estava bom um lugar de liberdade, de espaço de Deus, de convite de Deus. Não, precisava morar mesmo com o inimigo, com Satanás, para entender a contrariedade, a diferença, para entender o efeito de contradição, para realmente compreender o efeito. Não crê em nada. Não tem importância com zelo nenhum. Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro cair em si. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Mas essa é uma das instâncias que Salomão, em oração, segue falando a Deus. O Senhor ouve também, não desiste não, Deus. Continua trabalhando e despertando a consciência morta daquilo que não serve, daquilo que é errado, daquilo que não contribui. E o indivíduo insiste para conviver com as influências do Satanás, então vai morar com ele. Até que a consciência seja despertada. Que Deus tenha misericórdia. Vamos então fazer uma oração diante do Senhor Deus neste momento a respeito do nosso tema de hoje, conversões. Que as conversões, aquilo que Deus quer cada dia nos aproximar dele, seja em lugares de saúde, de liberdade da palavra de Deus, que Deus tenha fácil acesso conosco, né? Que não precise a gente conviver com Satanás para poder a gente realmente
ser despertado a buscar mais o Senhor. Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Declaramos tua liberdade, declaramos teu poder, declaramos a tua palavra, Senhor, em nossa vida, em nosso meio, em todos os instantes da nossa vida. Jesus, nós oramos a ti, pedimos, alcança, Pai, aqueles que estão em processos de conversões diante de ti. Restaura e convence, Senhor, de verdade, aqueles que realmente dizem que querem a ti, que amam a ti, que honram a ti. Que seja, Senhor, ó Deus querido, um trabalhar aonde a nossa disposição seja completa para ser instrumento teu, Senhor. Aonde o Senhor nos enviar, que o Senhor nos envie para fazer a tua obra, Pai. E que o Senhor venha trabalhar de forma sobrenatural, Jesus, na vida daquele que cada dia precisa se aproximar mais de ti. Que nós possamos nos aproximar mais de ti. Todo o tempo, Senhor. O Senhor tem seus mistérios onde o Senhor nos envia. O Senhor tem a tua obra a realizar. O Senhor tem toda a liberdade. Por isso declaramos: faz, Senhor, o teu querer cada vez mais em nossas vidas. Converte, Senhor, e livra das mãos, do ambiente, das influências, das ferramentas, das amizades, do Satanás, Senhor. Livra, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós desfazemos todo o mal como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos fora todo o mal pelo poder da palavra. E te agradecemos não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe sua vida, regenerado. Antes da cruz estava separado. O véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus. Mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, de um sonhador que era longe de Deus, a graça, salvação concedeu. Depois da cruz, depois que a gente valoriza a cruz de Jesus. E por que ele fez aquilo? Foi pra gente viver bem. Não foi pra gente ficar com amizade com Satanás, não, né? Mas pelo seu favor, quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Que maravilha! Nós vamos abraçar todo o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Muito bem, vamos ao nosso devocional do dia 20 e 25 de junho de 2025. Hoje, conhecimento e inteligência. Vamos ter a inteligência do Senhor cada vez mais na nossa vida, ok? Daniel 1,17 diz assim, ó: ora, esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então os jovens tinham conhecimento, inteligência e sabedoria nas letras. E Daniel também tinha entendimento de visões e de sonhos, interpretações vindas do reino de Deus, ok?
comentarista diz: Deus deu a Daniel e aos outros 3 jovens hebreus conhecimento e inteligência em tudo. A vida eterna provém da natureza de Deus. Você tem a vida eterna em você. Sabia disso? Creia nisso, confesse isso e logo tal natureza começará a dominá-lo. Aprenda a andar na luz da vida, aprenda a praticar esta vida em sua existência. Andar na luz desta vida valorizará a sua personalidade e aumentará a sua inteligência. Confissão: sou uma nova criatura, nasci de novo, tenho meu espírito, a vida e a natureza de Deus. Tal vida é a luz dos homens. Desejo andar na luz da vida. A vida e o conhecimento de Deus estão em mim. Sou capacitado por Ele. A sabedoria de Deus está em mim. Ele está instruindo-me. Ele está guiando-me. Sou filho de Deus. O Espírito de Deus em mim está orientando-me. Seguirei sua orientação andando na luz da vida. Deus não é comprometido com ninguém, Deus não se embaraça com ninguém, né? Deus não fica enganchado com ninguém, Deus não tem medo de nada, Deus não tem medo de lugar algum. Como é que nós vamos ter medo de ficar nos lugares, de viver as coisas ou de dizer não para as coisas do mundo quando precisa? A gente tem que dizer não. Ora, nós temos a luz e o entendimento e a inteligência de Deus e de Cristo. Como é que nós somos fracos para dizer não? Então, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus, a luz de Deus está em cada um de nós. Amém? Graças a Deus por isso. Glória a Jesus por todo o seu trabalhar em nossas vidas a cada dia. Vamos às nossas datas comemorativas do dia. Hoje, Dia Mundial do Vitiligo, que é algo que é sobre a pele humana, né? Que é uma enfermidade, então nós vamos orar por aqueles que têm isto. Também Dia Internacional do Marinheiro, Dia Nacional do Peixe-Gato nos Estados Unidos. Olha que interessante. E dia também aqui de perfeite, acho que é isso, de morango nos Estados Unidos. Vamos orar então, agradecer a Deus por esses momentos, todos os envolvidos em datas comemorativas do dia. E eu quero fazer um convite a você estar conosco na live que nós fazemos toda terça-feira, às 20 horas. Temos um link na descrição. Também temos aí a palavra da semana, sempre com temas atuais. E temos também Novo e Velho Testamento, falando sobre cuidado de Deus com a humanidade no Velho Testamento. E cuidar de Deus com a humanidade dentro do mover profético no Novo Testamento, diante do Senhor nosso Deus, ok? Temos também palavra profética diária no Bíblia online, que também temos no canal, e oração na prática. Vamos agradecer, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja sempre mais, Pai, a tua presença, o teu agir, a tua bondade em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, e oramos também por todos os envolvidos nas profissionais, nas datas comemorativas. Oramos pelos marinheiros, oramos por aqueles que trabalham, Senhor, com alimentação, os peixes. Também oramos, Pai, por aqueles que trabalham com a cura da pele humana. Abençoa os profissionais que trabalham com cura de pele humana. Oramos diante de Ti, Senhor. E oramos, Pai, por todos aqueles que precisam do Teu auxílio, da Tua ajuda neste momento, neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te bendizemos e entregamos este dia nas Tuas mãos. Seja a Tua graça, o Seu poder, o Teu nome, sempre mais. É o que nós já te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!